Vamos direto ao ponto. Historicamente, a logística quase sempre foi vista como aquele mal necessário, não é? Um verdadeiro ralo de recursos que só serve para consumir o capital de uma empresa. Mas nesta nossa análise de hoje, a ideia é mudar completamente essa percepção. Nós vamos dissecar o mapa dos custos logísticos. A intenção é descobrir, passo a passo, como pegar as operações diárias e transformá-las, sair daquele simples dreno financeiro para construir uma vantagem estratégica, real e de peso no mercado. E para guiar essa masterclass operacional, nosso roteiro vai passar por 5 pontos: o paradigma do valor, decodificando a anatomia dos custos, o iceberg da armazenagem, transporte e trade-offs, e, fechando a conta, estratégia e sistemas. Começando pelo ponto número 1, o paradigma do valor. Vamos falar sobre essa mudança de mentalidade. Existe uma ideia super arcaica no mercado de que a missão principal é simplesmente satisfazer o cliente a qualquer custo. Pois é, num ambiente hipercompetitivo como o de hoje, pensar assim é basicamente um atalho para a ruína financeira. Ao fazer um verdadeiro raio-x da operação, fica muito claro que a eficiência real exige escanear e diagnosticar absolutamente todas as camadas do negócio. Não basta focar só lá na ponta final na hora de entregar a encomenda. É crucial ter uma visibilidade de ponta a ponta. A gente precisa entender o fluxo constante das coisas, desde o momento em que o material chega no pátio, passando por todo aquele trabalho intenso das empilhadeiras dentro do armazém, até a jornada dos caminhões se espalhando pela malha de transportes. E entender esse fluxo inteiro acaba trazendo à tona um dilema clássico, um verdadeiro confronto na hora de gerir o dinheiro. De um lado dessa balança, temos a visão de risco e sobrevivência, que é aquela racionalização diária focada unicamente em cortar gastos operacionais, minimizar as despesas de rotina a todo custo, o que fatalmente prejudica o atendimento. Do outro lado, temos o medidor saudável da visão de longo prazo. Essa perspectiva foca em sustentar o serviço através de investimentos inteligentes. O foco aqui é construir credibilidade e confiabilidade lá na frente, porque, convenhamos, a gente sabe que cortes irracionais acabam destruindo a reputação de qualquer marca. O que nos leva ao ponto 2, decodificando a anatomia dos custos. Vamos dar uma olhada nos 5 grandes centros logísticos. Afinal de contas, para onde o capital está realmente indo no dia a dia? É aqui que a gente consegue ver a anatomia exata dessa rede, que é estruturada em 5 grandes centros de desembolso financeiro. Acompanhando o percurso, a unidade de compras e recebimento fica logo na entrada. Depois, esbarramos no custo altíssimo da manutenção de estoques. Daí, passamos pela administração e movimentação interna do material, até chegar ao atendimento de pedidos para a distribuição final. E o que conecta todos esses galpões e fábricas? Exatamente, uma torre central de sistemas de informação, funcionando como o cérebro de toda a operação. Agora, mapear as áreas é só o primeiro passo da brincadeira. É preciso diagnosticar matematicamente como cada custo se comporta. Classificar as despesas do jeito certo é uma questão de vida ou morte para o negócio. Imaginemos um veículo dedicado exclusivamente a um único cliente. Ele tem um custo contábil que é fixo e direto. Em contrapartida, vamos pegar a conta de energia elétrica de um centro de distribuição gigantesco. Esse valor flutua mês a mês, dependendo do ritmo da operação de vários clientes diferentes, o que torna esse custo variável e indireto. Tratar essas duas situações do mesmo jeito numa planilha é um erro fatal que custa muito, mas muito caro. Passando agora para a terceira parte, o iceberg da armazenagem e as suas armadilhas ocultas. E aqui surge uma reflexão que bate de frente com aquela falsa sensação de segurança que muitos gestores ainda têm. Quais armadilhas financeiras estão escondidas logo ali, sob a superfície de um armazém completamente lotado? É muito comum olhar para prateleiras infinitas, abarrotadas de produtos, e pensar que a empresa está super segura, pronta para dominar as vendas. Só que a realidade é um pouco mais dura. O que está fora do nosso campo de visão é justamente o que consome o lucro em absoluto silêncio. E o ponto de atenção aqui é gigantesco. A dura realidade logística mostra que, em média, o simples fato de manter estoques parados devora cerca de 37% de todo o orçamento do setor. É a grande ironia da logística, não é? A ação mais cara dentro de um armazém costuma ser justamente o ato de não fazer absolutamente nada com a mercadoria. Gasta-se um volume massivo de recursos só para deixar caixas guardadas, enquanto os outros 63% têm que dar conta de todo o resto da operação somada. Quando usamos a metáfora de um iceberg, as peças começam a se encaixar. Aquelas caixas de estoque de segurança que ficam acima da água parecem inofensivas. Mas, lá no fundo, submersos, repousam perigos imensos.
tem o custo de capital de oportunidade, que é basicamente aquele dinheiro vivo, imobilizado na prateleira, um dinheiro que poderia muito bem estar rendendo juros. Descendo um pouco mais, temos os seguros, que ficam caríssimos quando os galpões não têm segurança adequada. Tem as perdas frequentes por danos ou produtos que simplesmente passam da validade, a famosa obsolescência. E claro, a pesada carga administrativa, que pode representar até 20% do custo da folha de pagamento só com o manuseio interno e a conservação de tudo isso. Mas calma, tem uma excelente notícia. Um design de fluxo inteligente consegue desviar dessas armadilhas. O contraste entre os dois cenários é gritante. De um lado, a gente tem aquele ambiente caótico de alto custo, caminhões de fornecedores não certificados que travam toda a equipe para inspeções rigorosas e rotas de empilhadeiras fazendo um zigue-zague sem nenhuma lógica. Por outro lado, o cenário ideal, um fluxo de baixo custo e alta harmonia. Fornecedores já certificados que passam só por uma amostragem rápida no sistema e um layout super linear que aproveita até a força da gravidade com esteiras, poupando energia e acelerando drasticamente o ciclo do produto, sem forçar as máquinas. Isso nos traz a seção 4, transporte e trade-offs. É hora de falar da balança matemática. Afinal, o que acontece quando as caixas finalmente vão para a estrada? É imperativo entender de vez um princípio básico da gestão inteligente, que é o trade-off. Isso significa, em bom português, tomar a decisão deliberada de aceitar ou até aumentar bastante os gastos em uma atividade específica, desde que isso gere uma economia absurdamente maior em uma segunda frente. Aquela ideia cega de simplesmente cortar despesas por cortar não faz o menor sentido. O objetivo real deve ser sempre a busca matemática pelo menor custo total. Tem um exemplo clássico, o dilema dos medicamentos, que ilustra isso perfeitamente. Se a gente colocar na balança, o frete aéreo desponta como um modal financeiramente caríssimo quando comparado aos caminhões, certo? Mas, para mercadorias de alto valor, aceitar pagar uma fortuna em viagens aéreas rápidas simplesmente elimina a necessidade de construir dezenas de depósitos regionais gigantes e caros. A economia monstruosa que se faz por não ter que manter toda essa infraestrutura pesada espalhada pelo país compensa, e com muita folga, cada centímetro do avião utilizado. Já na rotina do transporte rodoviário, a grande batalha na mesa de reuniões é ter a frota própria ou terceirizar. De um lado, a frota própria garante um controle total da operação, mas traz junto um custo fixo altíssimo, amarrando ativos da empresa e inflando a folha de pagamento. Do outro lado, o transporte terceirizado dá um alívio financeiro imediato, transformando esse custo em algo variável e liberando capital. Só que isso exige rédeas curtas nos acordos de nível de serviço, e é preciso ficar de olho vivo nos custos ocultos. Caminhão voltando vazio ainda queima diesel e aquelas horas de mão de obra escondidas na instalação e entrega no cliente, tudo isso estoura a margem de lucro num piscar de olhos. É por isso que abandonar a tentativa e erro e abraçar de vez a matemática pura traz recompensas tão imensas. Basta notar o impacto prático de um simples teste de otimização que conectou as origens aos destinos ideais para cargas fechadas. Sem mágica e sem perder a qualidade nas entregas, os custos despencaram de R$ 1.810 para R$ 1.620. Na prática, são R$ 190 de economia imediata por rota analisada. É a roteirização inteligente botando dinheiro de volta no caixa da empresa. E chegamos à nossa última sessão, a número 5, Estratégia e Sistemas. Vamos subir para a torre de controle. Depois de dominar o trabalho físico nos armazéns e a movimentação nas estradas, a gente precisa subir o nível da orquestração. Lidar com tanta complexidade de forma manual seria humanamente impossível. E é aí que entra essa brilhante torre de controle digital. Hoje, o fluxo contínuo de materiais depende totalmente do fluxo contínuo de dados. Sistemas de TI robustos agem como um cérebro. O software ERP, que fica ali no centro de tudo, unifica informações que antes ficavam espalhadas. Ele cruza dados de suprimentos e transportes em tempo real com os departamentos financeiro e de recursos humanos. Toda aquela informação fragmentada se transforma, na mesma hora, em uma inteligência analítica poderosíssima. E é incrível ver como esse alinhamento tecnológico gera um efeito dominó perfeito, refletindo direto nas camadas do Balanced Scorecard. Quando as equipes aprendem e crescem, elas otimizam os processos internos com uma precisão cirúrgica, evitando desperdícios de tempo e material nas rotas. Esse controle absoluto garante que as entregas sejam perfeitas e no prazo, o que impulsiona a satisfação do cliente lá para o teto. E cliente fiel, que volta a comprar, é o que garante resultados financeiros espetaculares fechando o ciclo. É fascinante pensar que encurtar a rota de uma simples empilhadeira pode, de fato, impactar o relatório de rentabilidade que vai parar na mão dos investidores. Toda essa consolidação muda completamente a cara do profissional que lidera a operação hoje em dia.
Essa citação resume incrivelmente bem o ponto. O operador logístico não é um gastador de recursos. Ele é o arquiteto da vantagem competitiva da empresa. Sai de cena aquela figura arcaica que só focava em despachar caixas no braço e entra o mestre do trade-off matemático. O gestor tornou-se o arquiteto da estratégia, alguém que usa ferramentas gerenciais para encontrar oportunidades vitais de crescimento num mercado tão acirrado. E para fechar nossa análise com chave de ouro, fica uma provocação para a gente repensar os modelos de negócios atuais. Baseado em tudo que dissecamos hoje, será que as áreas de transporte, a estrutura dos armazéns e os sistemas interligados de TI estão aí só para cortar despesas no curto prazo? Ou será que eles deveriam estar sendo orquestrados matematicamente para arquitetar de forma intencional uma vantagem competitiva imbatível de longo prazo? Fica essa reflexão essencial para manter a operação não só eficiente, mas estrategicamente inovadora.